Boa noite, galera. Beleza? E aí, belezinha? Belezinha, belezinha. Vamos lá. Quem vai gravar? Alguém vai gravar? Boa noite, professor. Já estou gravando já. Já? Beleza. Então, show. Vamos lá. Vamos começar a ver aí apelação. Valeu, galera? Recurso de apelação, tá? Bom, fazer algumas ponderações que a gente precisa fazer a respeito do recurso, né? Depois a gente vai ler alguns artigos e a gente vai encaixando as coisas aí. Bom, o artigo 593 trata da apelação, né? E a apelação, a gente vai ver aqui no inciso 1, 2 e 3, né? Tem bastante coisa para ser discutida. Inicialmente, o inciso 1º trata das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, a apelação, em regra, é um recurso que ele vai ser interposto, né, pelo prazo de 5 dias. Então, você tem 5 dias. A regra para a interposição desse recurso é de 5 dias. Porém, temos um detalhe aí. Essa é uma regra, mas nós temos as exceções, tá? Então, lá na Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, também existe o recurso de apelação, tá? Caso seja necessário você utilizar dentro do âmbito do Juizado Especial Criminal. Só tem um detalhe. Lá, a formalidade para apresentar o recurso é diferente do Código de Processo Penal. E o prazo lá não é de 5 dias, é de 10 dias, tá? Então, o artigo 82 da Lei 9.099 de 95 menciona isso para a gente. E por que que a modalidade, as formalidades lá é diferente do Código de Processo Penal? Por causa do rito processual e por causa dos princípios que norteiam, né, a Lei do Juizado Especial Criminal. Boa noite. Tal como informalidade, né, simplicidade e oralidade, por aí vai. A ideia lá é dar uma celeridade no processo, por isso que o prazo é maior, porém, a formalidade de interposição do recurso é diferente daqui que a gente vai ver, tá?
Tudo bom, Ariane? Então, a gente, em regra, tem 5 dias, né, para interpor a apelação, mas sabendo que pode ter uma variação, principalmente na lei especial. Então, se você estiver atuando num crime de menor potencial ofensivo, que está correndo lá no juizado especial criminal, e seu cliente vier a ser condenado, ou você precisar interpor um recurso, por exemplo, o recurso que você vai interpor é a apelação, ponto. Só que você tem um prazo de 10 dias, e esse prazo de 10 dias, você vai utilizar o recurso lá do artigo 82, por causa do princípio da especialidade. Então, se existe alguma lei especial que mencione a ideia da apelação, vai prevalecer o rito do procedimento da apelação dessa lei especial e o prazo que consta lá. Basicamente, só porque existe o princípio da especialidade. Então, vai prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é a parte, né, lato sensu, é o rito ordinário. Então, vocês têm só que prestar atenção que pode, dependendo do caso, Lei 9.099 de 95, artigo 82, lá fala que a apelação é em 10 dias. Então, acontecendo isso, vocês vão ter, né, que sempre respeitar a legislação especial, ok? Fala o ainda, a gente vai ver com calma aqui, só uma pequena introdução, tá? Todo recurso, gente, ele tem um procedimento a ser seguido, né? Não é só interpor e as coisas funcionam de qualquer jeito. O próprio CPP, a gente vai ver quando lê os artigos, que ele vê, né, em razão da natureza, né, da pena ser imposta ao réu em caso de condenação, ele tem um rito de procedimento interno do recurso diferenciado, tá? Beleza. Artigo 80. Qual artigo você quer? Que eu estou dando, Sara? Que eu estou falando é o 593 do CPP. 593 do CPP. Então, o que acontece? Os 610 e os 613, que a gente ainda vai ler lá na frente, eles mostram para a gente que para os crimes de detenção, ou seja, cuja pena seja de detenção, o procedimento, ou seja, como esse recurso vai, né, vai transcorrer internamente no tribunal é de um jeito. Ele é até mais célere. Quando a pena a ser aplicada for de reclusão, o procedimento é um outro, internamente. E aí, esse procedimento internamente, ele é mais lento. E é necessário, oi Mara, é necessário que isso aconteça, simplesmente por um detalhe. Em regra, os crimes apenados, né, com pena de detenção possuem uma pena aparentemente baixa. Isso. E também, em regra, são crimes de menor, não vou dizer menor potencial ofensivo, porque é a Lei 9.099, e nós dependemos no rito sumário que um crime não é menor potencial ofensivo. Mas é um crime com menos gravidade do que aqueles que são impostos em caso de condenação do réu a pena de reclusão, né? Então, o próprio legislador, visando a gravidade, né, do crime praticado, ele faz uma diferenciação no rito processual internamente do recurso, ou seja, como ele vai se desenvolver até ser julgado, ok? Então, mas eu vou ler depois desses artigos aí com vocês. O artigo 593 fala assim, ó, caberá apelação no prazo de 5 dias. Então, prazo para interpor o recurso de apelação, 5 dias, dentro do CPP. Inciso 1º, das sentenças definitivas
de condenação ou absolvição, proferidas por juiz singular. Ok? Então, nós temos aqui das sentenças, né, definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, que a gente vai ver lá do júri ainda. Pessoal, sentença definitiva é aquela que, em regra, né, o juiz adentra o mérito no sentido de analisar as provas, valorar as provas e sentenciar. Isso é sentença definitiva de mérito, ok? O artigo 397, nós vamos ver algumas questões a serem analisadas agora. E eu chamo a atenção de vocês para se ligarem aí. Olha só. Eu tenho a possibilidade de encerrar um processo e aí finalizar um processo de 3 formas, tá? Se você abrir o seu código, você vai ver que o artigo 395 do CPP fala assim, ó, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, veja bem, condição da ação, por exemplo, se eu já tiver ausência de um fato típico, é uma condição de ação. O pressuposto processual, né, eu posso ter uma litispendência. Enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? O juiz, quando ele recebe a denúncia, ou seja, o promotor de justiça oferece a denúncia, quando o juiz recebe essa denúncia, antes de ele mandar citar, ele pode rejeitar essa denúncia. Ele rejeita a denúncia sem precisar intimar o réu. Então, no fundo, esse processo ele nasceu e morreu, porque não atendeu os requisitos, né, previstos lá do 395. Ok? Dependendo do caso, esse processo pode ser renovado. Por exemplo, se for uma questão de ilegitimidade de parte, basta suprir esse erro de legitimidade e o processo poderá ser reaberto. Agora, se for em razão de uma coisa julgada, não pode você reabrir esse processo. Ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Então, vai depender de qual é o fato que está acontecendo. O que eu preciso que você entenda é, então, o juiz ele pode pôr fim ao processo de imediato. O promotor ofereceu a denúncia, bateu no gabinete dele. Não, nesse momento não, Cristiano. Nesse momento o advogado nem entrou ainda em cena, tá? O advogado nem entrou. 395, ó, a denúncia ou queixa será rejeitada quando? Então, o MP ofereceu a denúncia, foi sorteado, caiu na mão do juiz, os autos foram concluídos para o juiz, ele está analisando para saber se ele vai receber aquela denúncia. Ele está lendo a denúncia, está analisando as provas, provavelmente já produzidas, né, pelo promotor, e se faltar um desses requisitos aqui do 395, ele rejeita a denúncia. Rejeitando a denúncia, a defesa às vezes nem sabe. Sim, é o mesmo juiz. Eu estou sentado aqui, chegou agora no meu gabinete uma denúncia. Eu sou o juiz, peguei a denúncia, li a denúncia,
comparei, vi as provas, vamos entender que eu veja que o promotor vacilou e... Que estagiário? Qual estagiário? Zé Carlos, Ah, eu gostaria de perguntar se realmente é o juiz que faz essa avaliação, entendeu? Da denúncia do MP, quando chega até a mão dele, é mesmo ele que faz ou é o assistente, o estagiário? não, Mara, olha só. Isso aí é lá na prática. Vamos falar do que está na lei, que é técnica, tá? Assim, tecnicamente tem que ser o juiz. Mas aqui no Brasil tudo acontece, né? Às vezes é até um papagaio que está assistindo lá e está assinando aquilo lá, não sei. Aí realmente eu não sei. Deveria ser o juiz, né? Mas corre aí, assim como tem o desenho, né? Caverna do Dragão, os mestres dos magos, né? Eles somem e aparecem de vez em quando. Tem umas histórias dessa aí e eu não coloco minha mão no fogo. Mas aí não é o momento da gente avaliar isso, não, tá? Se vai ser o juiz, se vai ser o secretário, se vai ser a secretária, se é o estagiário, não sei. Sei que ele está assinando, né? Mas tem essas lendas aí, sim. É possível? Tudo é possível. No Brasil tudo é possível, né, Mara? Mas vamos pensar na técnica, tá? Que é o magistrado que está vendo isso. Tá? Até porque ele que vai responder por qualquer problema. Então, vamos lá. Então, eu sou o magistrado, recebi a denúncia, eu vou avaliar. Se os requisitos necessários para o recebimento que estão previstos no 395 estiver ali, o que eu vou fazer? Eu vou mandar citar e intimar o réu. Citar para ele ter conhecimento que ele está sendo processado e intimar para ele constituir advogado e apresentar a defesa. Tá? Repara que se eu fizer isso, eu já superei a rejeição. Entendeu, gente? Então, se eu mandei citar, aí já veio porque eu fiz uma pré-análise do processo. Quem fez? O juiz. Certo? Agora aí vai acontecer uma segunda fase, Cristiano. Tá? Que aí vai cair aonde você está mencionando. Olha o 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Ou seja, após o cumprimento do 396-A. Ou seja, após a apresentação da defesa preliminar. Agora, Cristiano, é aqui que você, caso o juiz não tenha rejeitado a denúncia de ofício lá, você provoca o juiz arguindo, por exemplo, a existência manifesta de causa de excludente de ilicitude, a existência manifesta de causa de excludente de culpabilidade, que o fato narrado não é crime, que esteja extinta a punibilidade do agente. Então, aqui eu provoco. Eu quem? Eu advogado, porque meu cliente foi citado, foi intimado, compareceu aqui no escritório, assinou a procuração, eu estou representando ele. Então, agora eu provoco. E quando eu provoco isso na minha defesa preliminar, então, na defesa preliminar que a gente está fazendo. Gente, se vocês têm que pegar é o momento processual, hein? Eu estou na defesa preliminar. O MP ofereceu a denúncia, o juiz analisou a denúncia, não rejeitou a denúncia, significa que ele, em tese, está vendo que as condições e os pressupostos processuais estão presentes, mandou citar e intimar, tá? Não, Cristiano. Aqui é uma questão, Cristiano, nós não estamos entrando no mérito. Aqui é uma questão que se você está vendo que está extinta a punibilidade, você não vai arguir a extinção do processo, ou seja, que ele deve ser absolvido, você não está dando arma nenhuma para o MP aqui. Aqui você está atacando matéria de processo e não de fato. Então põe lá, preliminar, né? O réu deve ser absolvido sumariamente com base no 397, né? Tendo em vista que está extinta a punibilidade, porque o fato aconteceu no ano tal, de tal fazendo as contas, está prescrito do mérito. Os fatos não aconteceram conforme narrado na inicial. Requer a produção de provas X, Y, Z. Pronto.
Essa é a defesa preliminar. Mas você provocou o juiz para ele absolver o seu cliente sumariamente. Repara, pessoal, numa coisa. Quando eu apresento a minha defesa preliminar, nesse exemplo que eu estou dando, o juiz vai ser obrigado a adentrar ao mérito. Mas não é julgar o mérito, porque julgar o mérito é diferente de adentrar o mérito. Adentrar o mérito é analisar as provas, é o que ele está fazendo. Aquilo que eu estou mostrando, aquilo que o promotor mostrou, aquilo que eu estou mostrando contra, agora ele vai analisar esse contexto com as provas que estão nos autos. Quando eu falo adentrou o mérito, é porque ele está analisando. Se eu falar que ele está julgando, é porque ele está valorando. Aqui ainda não teve nem audiência para ter valoração das outras provas. Ele não teria nem condições de valorar o processo. Por que ele não tem condições, Zé Carlos? Porque a defesa preliminar provavelmente está colocando lá uma preliminar e querendo absolvição sumariamente. Caso isso não aconteça, a defesa vai requerer uma série de provas, vai juntar documentos, isso tudo na defesa preliminar. Vai requerer a oitiva de testemunhas, pode requerer perícia. Então, o juiz tem condições de julgar o mérito nesse momento? Não, porque o processo pode se desenvolver. Da minha defesa preliminar, pode acontecer duas coisas. Ou o juiz acolhe o que eu estou requerendo e absolve sumariamente, e aí o processo encerra ali, com uma análise das provas que foram produzidas, ou o juiz, né, não reconhece o meu requerimento de absolvição sumária e vai dar andamento ao processo. Qual é o andamento do processo agora? Vai mandar produzir as provas que as partes pediram, vai marcar a IJ para ouvir as testemunhas, vítima e réu. Alguém quer falar, gente? O que eu estou mostrando para você é um segundo momento ou uma segunda possibilidade do réu ser absolvido. No 395, ele pode ser, entre aspas, ou usando o termo absolvido, porque o resultado final pode ser uma absolvição, se não tiver renovação. Mas lá pode ter uma rejeição e não pode, às vezes, ser renovada, mas se puder, vai ser. Basta sanar o vício. Aqui, ele está sendo absolvido sumariamente, porque eu, advogado, apresentei os meus argumentos e as provas, e o juiz acolheu, então o réu está absolvido, se acontecer uma dessas possibilidades. Se não acontecer, o processo vai acontecer o quê? Vai seguir, gente. Mas aonde você se encaixa aqui, Robson? Qual é a tua dúvida disso? Boa noite, professor. Tudo bem? Então, nesse contexto do que o senhor acabou de mencionar, e a primeira fase sobre a questão da reforma. Não, mas aqui não tem reformar-se em impédios aqui, não. Nós não estamos falando de reformar-se em impédios. Aqui nem cabe reformar-se em impédios ainda. O juiz está na primeira fase. Reformar-se em impédios é só em segundo grau. Eu ainda estou na primeira fase. Então, eu estou na primeira instância. Eu estou explicando na primeira instância como funciona para daqui a pouco ir para a segunda fase. Positivo, então. Tá certo. Olha só, pessoal. Eu estou mostrando para vocês que existem 3 possibilidades de acontecer uma absolvição. Quando eu falo absolvição lá do 395, eu estou usando o termo bem amplo, que lá é rejeição, mas que o resultado final pode ser, na prática, uma absolvição, vai depender do que acontecer lá. Isso, naquele do 395, o que eu estou chamando a atenção de vocês é o momento processual. Gente, eu preciso que vocês estejam ligados nisso, tá? Qual é o rito? Vamos partir do rito processual. Como que se desenvolve um processo de um crime de roubo, por exemplo?
instaurado, inquérito, seja lá que foi encaminhado para o juiz, é encaminhado para o MP. O que o MP faz? Analisa os autos, se entender que tem lá os elementos para propositura da ação, ele oferece a denúncia. Tá? Vamos imaginar que seja tudo em paz, tudo correndo para o bem lá. Ele oferece a denúncia, o juiz recebe essa denúncia, analisou, viu que estão presentes os requisitos, manda citar, manda intimar o réu. O réu tem que apresentar o quê? Defesa preliminar, ok? Apresentada a defesa preliminar, se não for caso de absolvição sumária, que é o 397, o juiz vai fazer o quê? Vai abrir vista para o MP. O MP vai botar lá ciente e o juiz vai lá e vai determinar. Cumpra-se o requerido pelo Ministério Público, cumpra-se o requerido pela defesa. Ou seja, produção de provas, um ofício por Rocha Faria, uma prova pericial. Quando terminar isso, os autos voltam concluídos para o juiz. Volta concluído para o juiz, o que o juiz faz? Marca a IJ. Na IJ, vai ouvir vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, réu, alegações finais, sentença. Isso é um rito de um processo. E o que eu estou mostrando para vocês é que eu ainda estou na primeira fase. Eu estou na primeira fase. Repara que eu estou falando de juiz, eu não estou falando de tribunal, Câmara, desembargador, não estou falando deles. Eu estou mostrando para vocês o desenvolvimento de um processo. O que eu quero mostrar em cada momento desse processo, pode ser que ele se encerre no início, já nasce morrendo, pode ser que ele nasce, ande um pouquinho, dê uns suspiros e depois morra. E pode ser que ele se desenvolva por um bom tempo e morra lá na frente. É isso que eu estou mostrando. O 395 é o momento em que ele já nasce morrendo. Por quê? Porque o juiz ele rejeita a denúncia. E quando o código fala em rejeita, ele vai rejeitar e não vai precisar nem intimar a defesa para se manifestar. José Carlos, boa noite. Deixa eu te falar, deixa eu ver se eu entendi. No início, é a questão de que o juiz, ele pega a denúncia e ele vê se tem sentido ou não e ele não cita o réu. No caso, aí encerra ali, é isso? Deixa eu só melhorar um pouquinho, mas o raciocínio é esse. Ele vai analisar a denúncia para ver se os requisitos do 395 estão presentes. Vamos falar técnico. Se estiver presente, ele dá andamento do processo. Se não tiver, encerra ali. Sim. Aí o segundo momento é que acontece a absolvição sumária. Ele adentra no processo, entendeu? E quando ele vê... Ele recebe a denúncia, sim. Adentra no processo e quando ele vê... Calma. Recebe a denúncia, cita o réu. Sim. O réu apresenta a defesa preliminar. Agora ele adentra ao processo, mas ele só adentra. Ele não está, na realidade, fazendo um julgamento de mérito, porque ele não tem elementos suficientes para julgar. Ele tem elementos, sim, para julgar, para absolver. Porque se tiver um dos requisitos do 397, ele absolve sumariamente. Só qual é a diferença, Ariane? Ele agora escutou a defesa. A defesa provocou, conforme o Cristiano aqui mencionou ainda agora. Agora a defesa está provocando, ele deve ser absolvido porque o processo está prescrito. Então, eu provoquei. Mas, veja bem, se eu provoquei, é porque ele analisou o mérito. Então, ele reconheceu aqui dentro do 397 a possibilidade de absolver o réu, e absolveu. Foi? Sim. Entendi. Tá? Isso aí tem a primeira, a segunda e a terceira que você vai explicar agora, né? Vou explicar agora. Okay. A terceira possibilidade é quando o juiz recebe a denúncia, ou seja, ele passou pelo 395, viu que estava tudo bem, ele mandou citar o réu apresentou a defesa preliminar, ele analisou a defesa preliminar, veio no 397, verificou dentro do processo se alguma coisa no processo se encaixava dentro do 397, e aí não encontrou. Se ele não encontrou, significa que esse processo vai o quê? Seguir. Vai seguir até uma sentença final, que pode ser condenatória ou absolutória. Aí nós temos, né,
o artigo 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte do dispositivo desde que reconheça. Então, aqui, o juiz, no 386 e 387, que falou o juiz para proferir sentença condenatória. Então, o 386 e o 387 é posterior àquelas duas primeiras fases que eu falei, e aqui adentra o mérito. Quando eu falo adentra o mérito, ele analisa as provas e vai valorar as provas. Não precisa ser necessariamente na audiência, pode ser depois. Tem juiz que não dá sentença na audiência, vai dar a sentença 10 dias depois, não tem nenhum problema. O que você tem que entender é que no 386 e no 387 já foi superado o 395, já foi superado o 397, agora ele está no mérito, ou seja, teve audiência de instrução e julgamento, foi produzido todas as provas, os autos voltaram conclusos para ele dar sentença. Então, além dele adentrar o mérito, ele está julgando, valorando o que é de positivo para o réu e o que é de negativo. E ele sentencia. Olha, até onde eu sei, alguns júris estão acontecendo, tá? Estão acontecendo, estão tendo audiência. Algumas varas, se você me perguntar qual, eu não sei, mas algumas varas já estão voltando aí a ter audiência presencial, tá? Gente, então o 386 e o 387, ele está entrando na figura de adentrar, analisar, ponderar e valorar a prova. É isso que eu preciso que vocês entendam. Ok? Por que isso? Porque se a gente estiver falando, por exemplo, que ele rejeitou a denúncia, a gente estudou o recurso em sentido estrito. Se foi o 395, né, a gente vai ver o quê? Que vai caber recurso em sentido estrito. E a gente vai ver aqui que a redação é mal feita. Eu vou mostrar isso para vocês. Por isso que é a minha preocupação. Por isso que eu estou tentando fazer clarear a mente de vocês, porque a própria lei ela não é clara em definir o que é uma sentença definitiva de mérito ou o que é uma decisão definitiva, com força definitiva, que a gente ainda vai ver. Então, eu ainda estou aqui no inciso primeiro. Tudo isso é para falar o seguinte: das decisões definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, caberá apelação. O 395, por exemplo, né? O 395 lá, a gente vai ver que tem uma discussão lá na frente que eu não vou entrar agora, mas tem uma discussão lá. Aquilo é uma sentença ou uma decisão com força definitiva? É uma natureza da ação, da sentença que a gente tem que ver. Bom, ainda que no inciso primeiro ele fala assim, das sentenças definitivas de condenação. Sentença definitiva de condenação é quando o juiz adentra o mérito e valora o mérito e julga. Isso é sentença definitiva. De absolvição ou condenação. Primeira questão que eu quero chamar aqui. Os recursos eles têm seus requisitos, tal como possibilidade de cabimento, tal como legitimidade da parte para recorrer. A questão toda, 2 pontos. A defesa pode recorrer de uma sentença definitiva, absolutória, que foi ofertada a favor do seu cliente? Sim. Meu cliente está sendo julgado pelo crime de roubo. Eu fiz a audiência toda, chegou no final, o juiz absolve ele. Qual vai ser o artigo que o juiz vai usar nesse exemplo que eu dei? Se eu falei que houve a audiência toda, ele vai, se é absolvição, vai usar o 386. Não é isso, gente? Por quê? Porque já passei do 395, ele não rejeitou, já passei do 397, ele não absolveu sumariamente. Obviamente, agora ele vai julgar o mérito, sentença definitiva. Se ele vai julgar o mérito, nós estamos falando aqui, na realidade, o quê? Do 386. Ok? Então, o meu cliente, por exemplo, ele é um funcionário público, não vamos botar roubo para ele dar funcionário público, vamos botar concussão, por exemplo, né? Extorsão, se eu não queira dar aquilo lá. Vamos supor
que o meu cliente, né, ele seja um funcionário público. Porém, ele foi absolvido. Só que o juiz, né, absolve, né, no inciso no inciso 7º do 386, onde fala, ó, não existir prova suficiente para condenação. Bom, aí eu mostro para você que é possível que o réu, mesmo sendo absolvido, ele tenha direito de recorrer. Quando eu falo direito, é porque tem legitimidade, né? Porque está ligado ao interesse, utilidade e necessidade. Por que ele tem interesse, Zé Carlos? Porque ele foi absolvido por falta de prova para condenar. Falta de prova para condenar é um nada, é o indúbio pro réu. Ele pode ter sido absolvido no crime, mas pelo princípio, né, da independência dos poderes, ele pode ser condenado aonde? No administrativo e perder a função pública dele. Então ele não tem interesse, não há necessidade e utilidade no recurso dele. Agora, claro que há. Só que este recurso é com o objetivo, gente, de manter a absolvição. Óbvio que é para manter a absolvição. Eu sou advogado de defesa, pô. Mas para mudar o fundamento e, por exemplo, requerer um inciso estar provado a inexistência do fato, por exemplo, né? Está provado que o réu não concorreu para infração penal. Algum outro fundamento da sentença que fecha a porta do cível. Pode ser peculato, Mário. Então, para a gente, o que eu quero mostrar para você é possível, numa sentença absolutória, o réu recorrer? Claro que é. Lamentavelmente, essa é uma boa pergunta, Renan. Eu já tive vários processos nesse sentido. Eu não sei se é por preguiça, eu acho que é por preguiça. Ou, como a Mara falou, me fez a pergunta anteriormente, né, se era o magistrado, né, que fazia aquilo tudo. E eu até brinquei com os mestres dos magos, né, a do Caverna do Dragão, porque tudo acontece, a gente nunca vê. É incrível isso, né? Então, assim, eu já tive um caso desse, né, vários, mas um caso muito emblemático que estava nitidamente provado que o cliente não praticou o crime e o juiz impronunciou ele por falta de prova, né? Pô, gente, me pareceu assim um absurdo, né? Porque esse inciso aqui é do direito penal do inimigo mesmo. Se você ler, você já vai ver, ó, não existir prova suficiente para condenação. Pô, então o direito penal é só para condenar? Por isso que você absolve? Aí o cara chega em casa, e aí como é que foi ela? O que aconteceu com você? Foi absolvido? Não. Foi condenado? Não. Ah, mas o que aconteceu? Não sei, pô. Estou falando que está tudo certo. Né? Então, esse inciso 7º aqui já tem até ação aí requerendo a inconstitucionalidade dele, tá, gente? E aí me parece que é preguiça, o Renan, me parece que é preguiça deles avaliarem, tá? Esse recurso, porque se está provado que o cara, porra, não praticou o crime, por que não absolve o cara, né? Como está provado que ele não participou, não contribuiu, não praticou o crime? Porque aí você fecha todas as portas. Se isso aí é uma prática deles, é lamentável, né? Não. A gente vai ver que aí tem a reformar-se impede que o Robson falou. Mas aí, nesse caso, não, Mário. Se for militar, se isso acontecer, você vai ter que buscar os mecanismos legais, né? Vai ter que ver se é um mandato de segurança, vai depender do caso concreto, tá? Ou se ele estiver respondendo por um crime militar, aí vai ser lá na Justiça Militar. Mas se for na Justiça Comum, você pode chegar até o STF para discutir essa história, né? E aí vai depender do caso concreto. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que que a defesa, o réu, tem legitimidade para recorrer caso aconteça uma sentença penal absolutória, ok? E uma outra questão aqui, ó, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. A questão é: pode o promotor de justiça recorrer
em favor do réu, ou seja, o promotor de justiça oferece a denúncia, foi recebida a denúncia, o réu não foi absolvido sumariamente, teve a audiência, porque o promotor, quando recebeu o inquérito policial, ele poderia até estar em dúvida, ele pode estar em dúvida, e muitas vezes ele está em dúvida se o cara praticou ou não, mas pelo princípio da indisponibilidade, né, ele é obrigado a propor aquela ação. Se tiver um mínimo de suficiente, né, de indícios de autoria e materialidade, ele é obrigado. Aí vamos supor que ele ofereça a denúncia e o processo vem tramitando, tal. Nas alegações finais do promotor, o promotor vai e pede a absolvição do cliente, do réu, né? Pede absolvição. E óbvio que você, nas suas alegações, pede absolvição. O juiz condena. O juiz está obrigado a absolver? Não. O juiz está obrigado a seguir, né, aquilo que o Ministério Público requereu? Claro que não, pô. Né? Senão, quando o Ministério Público pedisse para condenar, o juiz não poderia absolver. Então, é óbvio que o juiz não está preso àquilo que o MP está pedindo. Então, o Ministério Público vai pôr um recurso de apelação requerendo a absolvição do réu. É possível? Claro que é. Até porque agora, além de estar utilizando, né, exercendo o Ministério da profissão dele, da função dele de promotor de justiça, ele está querendo promover a justiça, ele também está funcionando como fiscal da lei, porque ele vê que tem um erro no julgamento. Então, pode, sem nenhum problema. Tá? Ele apresenta a apelação e requer a absolvição do réu. Você, advogado, vai apresentar a apelação, vai requerer a absolvição do réu. Isso vai para a segunda instância e lá o tribunal vai decidir o que vai fazer. Aí, ó, nesse exemplo aí, ó, os dois recorreram, eu não quero entrar nesse mérito agora, mas nesse exemplo, só para adiantar, os dois recorreram para absolver o cara. Mas o tribunal, analisando os autos, vê, né, que é caso de condenação. Pode o tribunal manter a condenação. O que não pode é o tribunal aumentar a pena dele, porque o promotor de justiça, quando recorreu, não requereu o aumento da pena, e sim a absolvição. Aí, se o tribunal aumentasse a pena dele, por exemplo, nós teríamos, o Robson, a reformar-se os impérios, que não é o caso do exemplo que eu estou dando. Tá? Então, é possível tanto o réu apresentar apelação, se for condenado, e deve, e é possível o réu apresentar apelação se for absolvido, se ele entender que ele quer melhorar a situação jurídica no que diz respeito à absolvição dele, sem nenhum problema. Perguntas? Nada? Bom, estão todos sabendo, está tudo certo. Beleza. Então, show de bola. Então, o 395, o 593. Oi, Zé Carlos. Oi. Rapidinho. Claro. Neste caso aí que você falou que o réu, mesmo sofrendo a absolvição, ele pode recorrer. Neste caso, se move dois processos, no caso um administrativo e outro no caso do penal? Pode acontecer. Mas você também pode juntar em uma coisa só? Não, mas aí vai ser julgado, o administrativo é julgado no campo do direito administrativo, lá no processo administrativo da instituição que ele trabalha. Se for policial, sim, mas você pode de fechar as portas, não é? Inicialmente, fechar as portas. Quando você fecha as portas, é porque essa decisão você vai usar para esse processo administrativo? Sim. Por isso que eu devo me preocupar quando eu tiver, principalmente quando eu estiver atuando em que o meu cliente seja um funcionário público, por exemplo. Eu tenho que estar ligado, prestar atenção no fundamento da absolvição, para tentar impedir que ele sofra alguma sanção administrativa. Entendi. Tá? Obrigada. Isso tudo por força do princípio da independência dos poderes.
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Ele pode ser absolvido no Judiciário e ser condenado no Executivo. Professor, Oi. existe uma quantidade certa de audiência até ter uma sentença? Ou não? Isso depende de caso a caso? Depende de caso a caso. A lei menciona que você deve ter audiência, né, única, ou una, como eles chamam, né? Tudo deve acontecer no mesmo dia, mas nem sempre isso pode acontecer no mesmo dia. Então, você pode, por exemplo, ter uma audiência, ouvir testemunhas de acusação, mas as testemunhas de defesa, uma ou duas não foram. Você vai quebrar essa audiência. É muito comum, por exemplo, nem ter audiência, às vezes o réu, o pessoal lá do DESIP não leva o réu para o fórum, isso acontece demais. Ou, por exemplo, você está num júri, como já acontece aí, já tem vários casos aí do júri durar uma semana, 15 dias, todos os jurados dormem no tribunal, que não pode se comunicar. Então, vai depender do caso concreto, tá? Mas o ideal é que tudo acontecesse numa única audiência. Professor. Oi. Professor? Pode falar. Então, só ratificando os fatos que o senhor mencionou sobre o recurso do MP, ele pode promover a absolvição, correto? Ele pode recorrer pedindo absolvição. Isso. Aí, esse sistema que eu mencionei, do reformatio impejus, é isso? Reformatio impejus só no que diz respeito a aumentar a pena do réu. Então, se o réu foi condenado, nesse exemplo, tá? Nesse exemplo, se o réu foi condenado a 5 anos de prisão, o promotor recorre pedindo absolvição, você recorre pedindo absolvição, o processo sobe, vai para a segunda instância, chega lá, o tribunal mantém a condenação. O tribunal pode fazer três coisas: ou absolve, nesse caso, ou absolve, ou mantém a condenação, ou diminui a pena, mas não pode aumentar a pena. Por quê? Porque o promotor não recorreu. O promotor recorreu para absolver e não para pedir uma piora da situação jurídica do réu. Entendi, ficou bem explícito. Obrigado. Isso aí é um exemplo de reformatio impejus que a gente ainda vai ver. Tá? Mas pode acontecer do promotor pedir o aumento dessa pena? Pode. Pode. Peraí, vamos por parte. No caso ali, o promotor ofereceu a denúncia e tal, sei o quê. O juiz foi e condenou em 5 anos, por exemplo. O promotor não está satisfeito, ele recorre pedindo para o aumento da pena, e eu recorro para absolver, diminuir pena e por aí vai, o tribunal pode aumentar. Porque o promotor também recorreu. Ah, entendi. Então, olha só, vamos pegar a tua ideia, Ariane, olha só. O juiz, quando ele sentencia, ele vai valorar dentro do livre conhecimento dele. O que é valorar isso? É valorar as provas que estão produzidas nos autos. O recurso, ele tem duas possibilidades de ser, são duas formas para ser analisada. Pode ter ocorrido um erro de julgamento, que é o erro iudicando, que é o erro, né, de julgamento, e o erro de procedimento, que é o erro improcessando, ok? Então, eu posso ter uma nulidade no processo, por exemplo. No erro de julgamento, esse erro de julgamento pode acontecer de diversas formas, Ariane. Ó, o réu deveria ter sido absolvido e foi condenado. Ou o réu deveria ter sido condenado e foi absolvido. Ou o réu deveria ter sido condenado, foi condenado, mas a pena aplicada ou foi muito alta ou foi muito baixa. São fundamentos que as partes vão buscar dentro daquilo que lhe interessa. Então, se o meu cliente foi condenado, o que eu vou buscar no meu recurso? No primeiro momento, absolvição. E mostrar que houve um erro de julgamento. Subsidiariamente,
eu vou solicitar também, caso ele não seja absolvido pelo tribunal, né, que seja diminuída a pena, que tenha a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivo de direito, que possa ter um regime melhor do que está sendo aplicado. Olha quantos argumentos eu posso ter para utilizar. O promotor de justiça, ele pode ter obtido a condenação, aquilo que ele queria, mas ele não está satisfeito com a pena que foi aplicada e que foi baixa, e ele recorre para aumentar. Se os dois recorrem, pode acontecer tudo. Pode ser mantida a sentença, ou pode diminuir a pena, ou pode o quê? Aumentar a pena, porque os dois recorreram. O que o Robson estava perguntando é que só a reformácio em impégios só vai entrar em ação quando a defesa for a única que recorrer ou quando a defesa e o promotor recorrer em benefício do réu. Aí não pode o tribunal de ofício piorar a situação dele. Isso é reformácio em impédio. Sim, Mário. A valoração da pena é aquilo que a gente estudou lá, 59, e o sistema trifásico, né, que o juiz vai ter que avaliar. Reincidente, conduta da vítima, aquelas coisas todas que ele viu. No caso, Mara, no caso da defesa e acusação recorrerem, se o MP estiver recorrendo para piorar a situação do réu, tudo pode acontecer, exatamente isso que você está falando. Mas lembra que eu acabei de dar um exemplo que o promotor recorreu para pedir a absolvição? Nesse caso, não poderia o tribunal aumentar a pena dele, porque ia reformar esse impégios. Pode ser parcial ou pode ser total, tá, Sara? Vai depender. Eu posso, por exemplo, Sara, ter um erro parcial. Quer ver um exemplo? O juiz condena o réu, mas aplica uma pena lá em cima. É um erro parcial. Um erro aonde? Na dosimetria da pena. É óbvio que, sabe, quando eu for recorrer, eu vou recorrer da absolvição. E subsidiariamente eu venho fazendo pedidos alternativos. Aí até o ponto de chegar aonde eu acho que é melhorar a pena, melhorar tudo isso. José Carlos, se a defesa e a acusação, os dois entrarem pedindo a dissolução, o tribunal ele pode não acatar, né? Ele pode manter a decisão da sentença. Mas não pode piorar a situação do réu, tá bom? Vai aumentar, mas ele pode manter, né? Pode manter. Pode, por quê? Porque quem está julgando é o Poder Judiciário. O promotor só está requerendo, mas o Poder Judiciário não está obrigado a seguir o requerimento do promotor, e nem da defesa. Se a defesa e a acusação estiverem de acordo na absolvição, não há possibilidade de reforma impede. Isso aí, Mara. Tá? Isso aí. Processo penal é maneiro, né, galera? Por isso que eu falo. O que vai diferenciar você, né, se destacar dentro dessas questões é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Você tem que entender a natureza das coisas, não dá para decorar, tá? Decorar, você vai decorar e não vai aprender, tem que entender. Então, eu já falei isso e repito sempre. Alguns tópicos do processo é que diferenciam o grande processualista dos outros advogados, né? Então, conhecer bem procedimento, conhecer bem nulidades e conhecer bem recursos, que é o que a gente está estudando, vai te dar uma diferença muito grande para você atuar e ter benefícios para o seu cliente. E, obviamente, você também vai ter os benefícios que você pretende. Tá? Então, recursos, gente, a gente só está no início. Você está vendo que a gente já está aqui quase uma hora já falando aqui, e eu ainda não consegui chegar no inciso 2 que eu quero, que também tem muita coisa. Então, veja bem, são detalhes por discussões, porque o nosso legislador não é técnico. Ele não é técnico, né? Você não vai poder ter um tiririca fazendo alguma coisa, né, nesse sentido, né? Pataxó e tantos outros que tem aí, né, gente?
É isso aí, Mara. É exatamente isso. Mas a gente só tem uma solução para resolver isso aí, tá, gente? É o estudo, não tem jeito, né? Então, o que eu queria que vocês entendessem, assim, nesse primeiro momento, é esse detalhezinho aqui. São só detalhes, nada importante, né? Nada importante. Pergunta, alguém? Bom, inciso 2, ok? Fala lá, ó, das decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior, ou seja, decisões definitivas ou com forças de definitivas proferidas, né, por juiz singular, que não caiba recurso em sentido estrito. É isso que ele está falando, tá? Vamos para os detalhes. Então, decisões decisões definitivas, né? E as com força definitivas, né? As decisões definitivas, né? São as sentenças processuais ou estritamente terminativas, ok? Gente, se você abriu 397, inciso 1, 2 e 3, vamos no 397. Eu tenho lá, ó, decisões definitivas. Então, tenho existência manifesta de causa excludente de ilicitude, no inciso 1. No inciso 2, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente. Inciso 3, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, sentença definitiva. Ela põe fim ao processo, definiu. Ok? É uma decisão com força definitiva. O juiz, em tese, ele não adentra ao mérito, por isso que eu estou falando do 397, já não está no 386 nem no 387. Estou voltando ao papo no início da aula. Agora tem um detalhe. O inciso 4º fala da extinção da punibilidade. Aí é o problema. Tá? Aí é o problema. Por que eu falo que aí é o problema? Porque se você abrir o 581, inciso 8º, ele menciona lá, ó, caberá recurso em sentido estrito, inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. A prescrição é uma da forma que está previsto no 397, que você vai provocar o juiz. O MP pode recorrer? Pode. Nesse caso, ele recorreria. A questão é, ele vai interpor recurso em sentido estrito ou ele vai interpor recurso de apelação, com base no artigo 593, inciso 2. Temos duas correntes aqui. Duas correntes. Tá? A majoritária é que ele deve aplicar o 581, inciso 8º, caso o réu seja absolvido sumariamente, com base no artigo 397, inciso 4º, ou seja, extinção da punibilidade do agente, tal como uma prescrição. Por quê, gente? Quem sustenta isso fala que isso deve ser aplicado por força do princípio da taxatividade, por força do princípio da legalidade e por força da própria previsão legal que tem dentro do Código, que é o 581, parágrafo, inciso 8º. E até mesmo, né, do 593, inciso 2, que fala: caberá apelação somente nos casos em que não couber a questão do recurso em sentido estrito. Então, se tem previsão legal no 581,
para essa corrente que é majoritária, o MP deveria recorrer utilizando o fundamento do 581, inciso 8º. Porém, tem uma corrente minoritária que não está atrelada à topografia, à lógica de onde esse recurso está inserido dentro do código, e sim pela natureza. E aí, para essa corrente, eles falam o seguinte: ora, essa decisão de extinção de punibilidade, né, ela é uma decisão com força definitiva. E o próprio 593 fala de decisão definitiva. Portanto, deveria ser aplicado 593, levando em consideração a natureza, a essência da decisão. Mas, na prática, qualquer um dos dois recursos será recebido pelo tribunal. Por quê? Por causa do princípio da fungibilidade. Os dois possuem prazos iguais para a interposição do recurso. Tanto o recurso em sentido estrito quanto a apelação, prazo para interposição, quantos dias são? 5 dias. Então, isso aí aplicaria-se o princípio, Sara, da fungibilidade, tá? Isso. A corrente majoritária entende que cabe o recurso em sentido estrito, com base no 581, inciso 8º. Vejam vocês que o que eu estou tentando mostrar é que existem divergências dentro do próprio código. E essas divergências, elas existem porque o nosso legislador é muito bom. E aí sobra para a doutrina, para a gente que trabalha, estuda com isso, ficar tentando solucionar os problemas. Então, aquela corrente lá que entende que é apelação, ela não está indo com base de aonde está inserido, né, a questão do artigo, se é na apelação ou no sentido estrito. Eles estão indo muito mais a fundo, que é pela natureza da situação. E isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Por quê? Porque abre essa discussão, né? A gente não pode ficar tomando só o leitinho, o mingauzinho. A gente tem que aprofundar essa questão aí para poder desvendar essa situação. Isso vocês vão encontrar de uma série de coisas. Alguma pergunta? O Brito, uma pergunta. Oi. A extinção da punibilidade, ela é definitiva? Ela encerra o mérito? No fundo, ela encerra o mérito. Só que ele não vai valorar o mérito, né? Porque a base é o 397. Lembra que eu falei? É aquele momento que ele está analisando ainda as questões. Ele ainda nem teve audiências, porque se for para analisar o mérito como você está pensando, não vai ser o recurso com base no inciso 2, vai ser o recurso na base do inciso 1. Mas normalmente, quando há a extinção de punibilidade, não é comum ocorrer o recurso nesses casos? O promotor pode recorrer. Vai depender do promotor. Entendi. Olha só, Eduardo, o que acontece aqui? O 593, ele fala que cabe apelação em 3 possibilidades. O inciso primeiro, que a gente estudou, que é onde adentra o mérito lá, vai lá dentro do mérito, analisa, valora e julga. Eu tenho o inciso 2, que é uma decisão definitiva ou com força de definitiva, decisão e não sentença. Portanto, ele não vai valorar o mérito, mas ele vai analisar o que tem lá dentro para ele poder decidir. Que aí essa decisão é com base no 397 e não no 386 ou no 387, que seria o inciso primeiro. Pegou? Mais ou menos, é meio complicado, mas está dando para pegar. Não, isso aí, Eduardo, confesso para você que é complicado mesmo. Por quê? Primeiro, as naturezas são diferentes das decisões ou sentença, que é o que a gente tem que buscar. E segundo, você tem o recurso de apelação,
no inciso 1º. O que você tem que gravar, Eduardo? No inciso 1º, vai ser sempre sentença. Sentença que analisou e Do 593, valorou né? o mérito e julgou. Nesses casos, vai ser ou uma sentença absolutória, com base no 386 do CPP, ou uma condenatória, com base no 387 do CPP. Não tem nada a ver com 397. É 386 ou 387. O inciso 1º. O inciso 2º, eu estou fazendo uma menção de uma decisão, que não é sentença, por isso que o nome é decisão, com força de definitiva, porque ele está pondo fim ao processo. Ele só não está valorando as provas. E aí, ele absolve aonde? Lá no 397, que é aquele momentozinho que o processo está se iniciando. Lembra que eu falei para vocês? Nem cita o réu ainda. Tá? Aí, é o que eu falo. É uma coisa que a gente está estudando aqui, que está precisando daquela alimentação que a gente teve lá atrás. De procedimento e por aí vai. Deixa eu ver aqui rapidinho, Alex, já vou te responder. Isso aqui, que Sara, nesse caso, seria certo para a sim. Mas se tem regra específica, a faixa genérica. Sim. O Alex acabou de mencionar uma coisa que eu ia mencionar aqui. Se tem regra específica e a faixa genérica. Show. Vou dar um exemplo para você. Abre o 416 aí, ó. Do CPP. Contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária, caberá apelação. Gente, seu cliente está na primeira fase lá do julgamento do Tribunal do Júri. Não é plenário, está na primeira fase. O juiz impronuncia o seu cliente. Se impronunciar o seu cliente, e você estiver satisfeito com a impronúncia, qual vai ser o recurso para o Ministério Público? Apelação. Então, o Ministério Público não vai apresentar recurso em sentido estrito e nem vai apresentar a apelação com base no 593, inciso 2, porque vai cair aonde o Alex está falando. Se tem uma regra específica, eu vou usar, sim, o recurso de apelação, porém com base no fundamento do 416. E por que isso? Porque o 416 está dentro do procedimento especial do Tribunal do Júri. O efeito vai ser o mesmo, porém o fundamento é diferente. Aqui do 416 são para os crimes de competência do Tribunal do Júri. O procedimento é especial. Então vai cair onde o Alex está falando. Professor, fala. É que esse artigo aí chega a ser redundante, né? Que o 593 já diz que sentença definitiva cabe apelação, o que seria a absolvição sumária. E no inciso 2, decisão definitiva, que é a impronúncia. Pois é. Então o legislador foi redundante. Mas aí provavelmente essa redundância, e eu posso estou imaginando que eles quiseram colocar dentro do procedimento especial o recurso específico, ou melhor, o fundamento do recurso específico, entendeu? Que não é o fundamento do 593. Por quê? Porque lá fala, nesse inciso 2, mas aí, Alex, você falando isso foi legal. O inciso 2 menciona do juiz singular. Aqui, por estar dentro do procedimento do Tribunal do Júri, por isso que ele foi obrigado a repetir. Então, mas a continuação ali, ó, nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, a impronúncia... Então, no capítulo anterior, mas só que o 416 não está no capítulo anterior, está no capítulo bem lá para trás. Não, capítulo anterior é só do recurso sentido estrito. Então, e não tem nada falando de impronúncia no sentido estrito, no RES. Então. Entendeu? Não, de qualquer forma esclareceu, mas soa como uma redundância. Mas cuidado quando você falar com essa redundância, que o que eu estou tentando te explicar é que, de qualquer forma, ele fez uma diferenciação aqui por causa do procedimento. Lá é do procedimento dos crimes singulares. Aqui é do procedimento... Não, entendi o senhor. Hã? Bem, eu entendi o senhor. É isso mesmo, o senhor está certo. Tá, ele
provavelmente ele fez isso para fazer. É como você tem a apelação lá da Lei 9.099 que eu mencionei. Precisava ele explicar lá? E teve que colocar que tinha um recurso lá. E aí ele fez uma diferença. Ele fez uma diferença, botou 10 dias. 10 dias. É que lá também os 10 dias, mas em peça única, né? Lá não tem. Peça única, vai ver isso. Isso, a gente vai ver isso. Lá é peça única, vai tudo de uma vez. Por isso que ele também jogou. Por isso que deu 10 dias. É que, mas aí. Tanto no RES quanto na apelação, nós teríamos alguns dias a mais, né? Porque 5 dias para interposição. Aí até tomar conhecimento e retornar, mandando juntar razões, ainda leva muito mais do que 10 dias. Então, ainda mais se você. Esse prazo é próprio. Se você pedir para juntar na segunda instância, então você vai levar uns 2 meses, talvez, ou mais aí, né? Por aí, mas vou atrapalhar a aula, não. É isso aí, professor. Obrigado pelo esclarecimento. Deixa eu ver se fechar. Isso mesmo que, Mara? A questão que você colocou que o capítulo anterior era referente ao recurso em sentido estrito. O 393 está muito antes disso, é isso mesmo. Isso aí. A aula, quando é muito coisa, passa tão rápido, né? Já são 8h11. A aula, quando a coisa vai pegar... Por isso eu gosto de pegar... Não termina nunca. Oi? Em compensação, quando a aula é chata, não termina nunca. Não, eu gosto de pegar, às vezes, uma turma, assim, por exemplo, turma da manhã, eu dou processo de 7h40 a 11h20. Então, hoje eu dei aula para eles, foi de 7h40 a 11h20 a gente batendo. Então, vai reto. Aí eu vou ter que parar aqui para a gente voltar na quarta. Não sei nem se eu termino na quarta, né? Porque é muito detalhe. Daqui a pouco eu vou entrar em júri. Mas, assim, porque a coisa vai fluindo e a gente vai se aprofundando, né? Mas vai dar tudo certo. Está tudo tranquilo. Se precisar, de repente, a gente marca um sábado aí, estuda, não tem estresse nenhum, não. O que eu preciso entender é que vocês estejam caminhando aqui comigo, tá? E a gente vai ver essas diferenças. Sim, com certeza, Sara, não tenha dúvida. Eu só falei isso só porque, no meu entendimento, há uma vantagem de você ter de uma coisa reta, direta. Eu, por exemplo, quando eu dou curso, às vezes eu dou curso, eu gosto de cursar, por exemplo, porque às vezes eu dou aula por sábado aqui, no auditório e tal, eu dou de 8 às 5, porque aí eu vou direto, então dá para a gente, né, explorar tudo. Não quebra o raciocínio. Sábado. Vocês têm aula, né? De repente, no sábado, aí, se faltar alguma coisa, a gente se programa, não tem problema não. Né? De repente, a gente faz o churrasco na casa do Alex e tem aula lá, pronto. Vamos lá, galera. Fechou, tá combinado já. Deixa eu fechar só aqui a ideia aqui, porque eu vou daqui depois eu sigo para outro lugar. Então, gente, olha só, deixa eu recapitular para vocês gravarem mais ou menos a ideia aí. Lembra do negócio? Eu tenho a possibilidade, né, de matar um processo logo lá no início, e se isso acontecer, é uma rejeição da denúncia por força do 395, ok? Tá? Se o juiz, né, ele não rejeitar a denúncia, significa que ele não vislumbrou nenhum vício na denúncia. Então, ele vai tocar o processo. Qual seria o tocar o processo, dar andamento no processo? Mandar citar o réu, intimar o réu, para ele ter ciência de que ele está sendo acusado e ele constituir advogado para apresentar a defesa preliminar. Na defesa preliminar, se a defesa arguir qualquer uma das hipóteses do 397 e requerer uma absolvição sumária, e o juiz acatar, o processo morre ali. E aí nós não teríamos um aprofundamento e um andamento do processo. Tal como mais produção de prova, audiência de instrução e julgamento, alegações finais de sentença, porque já morreu ali. Agora, se ele nem rejeita e nem absolve sumariamente,
significa dizer que esse processo vai andar até uma sentença definitiva. Sentença definitiva, aquela de mérito, que ele vai avaliar todo o conjunto probatório, vai valorar e vai sentenciar. Aí, nesses casos, o fundamento vai ser o 386 de absolvição ou o 387 em caso de condenação. E você vai usar o quê? O 593 para recorrer, que é o recurso da apelação. Com churrasco é melhor, né? Conseguiram, galera, vislumbrar essa ideia aí? Pegaram aí? Espero que vá clareando a cabeça de vocês aí. Mas a gente vai ler muitos artigos ainda aqui, tá? Que eu preciso mostrar para vocês referente à apelação, para daí depois a gente partir para algumas outras coisas aqui. Alguém tem alguma dúvida aí sobre essa aula de hoje aí? Ficou dúvidas, perguntas? Se tiver, lembra, anota no papel aí. Quarta-feira eu vou e tiro a dúvida de vocês aí. Valeu? Vou me despedir, hein? Beijos para todos. A nota ainda não foi lançada, não, Cristiano? Eu vou olhar agora, vou olhar lá então. Vou olhar. Amanhã eu te dou essa posição, tá? Sem falta. Amanhã eu olho lá. Adriano, valeu, galera. Até a quarta, hein? Boa noite, boa noite. Vai ter aula de que agora, vocês?